Então, quando a Mônica faz um prato saboroso, eu como devagarinho e vou desfrutando ali daquele prato. A Colossenses para mim é isso, é um prato saboroso e nós vamos desfrutando e saboreando esse prato aos poucos. E hoje nós chegaremos aí, ou chegamos, enfim, na porção que envolve o capítulo 4, versículo 7 até o versículo 9. Colossenses capítulo 4, versículo 7 até o versículo 9. Vamos ler? Diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alertar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do nosso meio. Ele vos fará saber tudo o que por aqui ocorre. Irmãos, eu acredito que muito de vocês, praticamente todos aqui, ou pelo menos uma grande maioria, já participou de algum processo seletivo desses de trabalho, na medida em que você buscava um emprego, você se viu envolvido aí nesse processo seletivo, ou selecionando candidatos, enfim. Ultimamente eu tenho feito isso com certa frequência, lá no meu trabalho, e sempre quando nós nos dedicamos nessa tarefa de selecionar candidatos, nós precisamos avaliar algumas características, algumas qualidades que farão com que aquele candidato seja adequado para assumir determinadas funções. E nós recebemos ali alguns currículos e então fazemos essa seleção. O que ocorre aqui nessa porção não é exatamente uma seleção nesses aspectos que eu estou mencionando aqui, de procura de emprego, de vaga de emprego, nada disso. Mas o que nós vemos aqui nessa porção, que envolve o versículo 7 até o versículo 9, são dois homens extremamente qualificados para executar uma função, para executar uma atividade específica. Não poderia ser qualquer pessoa. A atividade a qual esses irmãos estavam sendo engajados era uma atividade específica de extrema importância, de maneira que esses homens precisavam ser pessoas qualificadas. E o que eu quero ensinar aqui para vocês hoje, que a palavra de Deus nos ensina na verdade, e eu quero transmitir a vocês, é que o serviço cristão deve ser realizado por crentes que demonstram profunda dedicação a Jesus Cristo. Eu vou repetir. O serviço cristão deve ser realizado por crentes que demonstram profunda dedicação ao serviço cristão. E essa profunda dedicação, ela só é possível porque os crentes ou os irmãos devem evidenciar algumas qualidades. São qualidades que, uma vez executadas, postas em práticas, vão fazer com que você demonstre uma dedicação maior ao Senhor Jesus. E nós vemos isso muito claramente nesses versículos, especialmente no versículo 7 e no versículo 9, nós vemos quais são essas características específicas. Nós vemos quais são essas qualidades das pessoas, dos homens, das mulheres de Deus, que são dedicados ao serviço cristão. Basta olhar aí o versículo 7, que vocês vão perceber muito claramente quais são essas qualidades. Veja o que diz o versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, notem, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. E no versículo 9, nós vemos, em sua companhia envio Onésimo, fiel e amado irmão. Nós temos aqui, irmãos, pelo menos 3 qualidades que se destacam e que é possível ser visto com muita facilidade nesses homens, que é a amabilidade. Esses irmãos eram irmãos amáveis, eram irmãos fiéis, servos fiéis, trabalhadores dedicados.
e eram cooperadores, alguém que cooperava com o ministério de Paulo ali em sua tarefa, em suas missões, em seus trabalhos de divulgação do Evangelho. E essas são as características que nós enxergamos nesses homens e que nós devemos desenvolver na nossa vida. Nós temos aqui então dois personagens e a missão desses personagens. São dois atores, digamos assim, e nós temos a missão desses atores. E eu quero olhar mais detidamente para esses personagens e a missão desses personagens. Na medida em que eu estiver falando sobre Tíquico, Onésimo e a missão que eles tinham, nós vamos extraindo lições importantes para a nossa vida, acerca de como deve ser a nossa postura quando nos lançamos a fazer as coisas do Senhor. E nós vamos perceber que o trabalho, que o serviço cristão, ele deve ser executado por pessoas que buscam essas qualidades, pessoas que exercitam essas qualidades. E isso é muito importante para nós. Nós temos que tirar da nossa cabeça qualquer ideia errada acerca de como deve ser a nossa postura enquanto trabalhadores cristãos. Eu sou um trabalhador cristão, eu sou um servo de Cristo, eu exerço as minhas atividades na igreja, e isso não deve ser exercido de maneira relapsa e nem por pessoas que não buscam essas qualidades que nós vamos ver aqui agora. Muito bem, irmãos. E quem é então esse primeiro personagem, esse primeiro ator que aparece em Colossenses, aí logo no versículo 7. Esse primeiro personagem é Tíquico. E quem é Tíquico? Se os irmãos abrirem a Bíblia de vocês aí, em Atos, no capítulo 20, Atos, no capítulo 20, no versículo 4, os irmãos vão perceber que Tíquico está com Paulo, já caminhava com Paulo há algum tempo. No versículo 4, no capítulo 20, o texto diz o seguinte: acompanharam-no, isso durante, o que nós temos aqui é Paulo, é parte da viagem de Paulo pela Macedônia, ok? E quando chegamos no versículo 4, Lucas narra o seguinte: acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é alguém que acompanha Paulo já há algum tempo. E em parte da viagem missionária de Paulo pela Macedônia, estava lá esse homem, Tíquico. E é muito provável que Tíquico acompanhou o apóstolo Paulo até Jerusalém, porque no capítulo 21, nós lemos que um dos integrantes, que nós lemos aqui agora, chamado Trófimo, esteve com Paulo lá em Jerusalém, naquela ocasião em que ele é preso, enfim. E alguns estudiosos dizem que pelo fato de Trófimo, que fazia parte da mesma equipe de Tíquico, ter estado com o apóstolo Paulo lá em Jerusalém, alguns dizem que é muito provável que Tíquico também estivesse com ele nessa mesma ocasião. Em todo caso, o que nós podemos afirmar com certeza é que esse homem, Tíquico, é alguém que caminhava com Paulo, ou que caminhou com o apóstolo Paulo durante vários anos, durante algum tempo. E é por essa razão que o apóstolo Paulo se refere a esse homem como alguém amável, como alguém fiel e como alguém que cooperava. Paulo não diz essas coisas acerca de alguém que ele não conhece, acerca de alguém que ele não tinha convivência. Paulo não foi informado acerca do perfil de Tíquico. O apóstolo Paulo conviveu com Tíquico e ele próprio poderia afirmar que Tíquico tinha essas qualidades. E é por essa razão que o apóstolo Paulo, ele não tem dúvidas quando precisa comissionar esse homem para executar uma tarefa específica, que nós vemos qual é, já no versículo 7. No início do versículo 7, o apóstolo Paulo diz: quanto à minha situação, quanto ao que eu estou vivendo aqui, eu vou enviar alguém da minha parte que eu confio, alguém que é qualificado,
alguém que é amável, alguém que tem algumas qualidades específicas que os irmãos podem confiar. E esse homem, ele vai falar acerca da minha situação. E não só isso, meus irmãos. Tíquico tinha uma missão muito valiosa, muito preciosa. Se os irmãos abrirem suas Bíblias em Efésios, no capítulo 6, no versículo 21, e no versículo 22, os irmãos vão perceber que, além de Tíquico ter a responsabilidade de levar as informações do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, portanto, levar a própria carta que Paulo escreveu a Colossos aos irmãos de Colossos, e além disso, prestar um relatório acerca da situação do apóstolo Paulo, Tíquico tinha uma outra função extremamente valiosa, preciosa, que era levar também a carta que Paulo escreveu aos Efésios para os irmãos de Éfeso. Veja o que diz: e para que saibais, Efésios capítulo 6, versículo 21, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console os vossos corações. Mais um detalhe importante acerca dessa missão de Tíquico e por que era necessário que esse homem, ou que essa pessoa, embutido dessa tarefa, precisava ser alguém qualificado. Colossenses, no capítulo 4, aí no versículo 16, lemos o seguinte: e uma vez lida essa epístola perante vós, essa epístola Colossenses, providenciai para que seja também lida na igreja de Laodicenses, ou dos Laodicenses, e dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então notem, meus irmãos, qual era então a tarefa desse homem? Ele deveria prestar um relatório acerca da condição do apóstolo Paulo e das pessoas que o acompanhavam. Ele precisava também ser como um mensageiro, na função de mensageiro, levar a carta aos Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Precisava levar a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Também a carta que Paulo escreveu, uma carta aqui que Paulo escreveu aos Laodicenses, porque nós lemos aqui que havia ali uma correspondência aos Laodicenses também. E mais, esse é o mesmo contexto em que Paulo escreve a Filemon. Lembrem, aquela carta antes de Hebreus, de um capítulo apenas, onde Paulo escreve a Filemon para que receba um servo fujão, um escravo fujão. Então percebam, meus irmãos, a extrema importância do trabalho de Tíquico. E notem também por que Tíquico não poderia ser, ou porque essa pessoa, esse mensageiro, não poderia ser qualquer um, não poderia ser qualquer pessoa. Era necessário que esse homem fosse um irmão amado, um fiel ministro, alguém que cooperava com o apóstolo Paulo. Paulo, ele não foi na beira da rua, ali na Guapira, e chamou alguém: por favor, pode levar essa carta aqui para mim, por gentileza? Alguém? Não. O apóstolo Paulo precisava que esse homem, precisava de alguém que fosse extremamente capacitado para exercer essa tarefa. Irmãos, o que logo de início nós aprendemos com isso, com esse personagem? Nós percebemos e aprendemos com muita clareza, com muita facilidade, que o serviço cristão não deve ser exercido por pessoas que não buscam essas qualidades. O trabalho que for, a atividade que for. Nós temos aqui na nossa igreja uma série de atividades, uma série de demandas, trabalhos que precisam ser executados, e nós não podemos imaginar, não podemos cair no erro de pensar que essas nossas atividades devem ser executadas por mãos que não buscam se qualificar, mas não no que diz respeito
a mão de obra qualificada, sabe? Então eu vou, por exemplo, fazer a segurança hoje à noite, então eu fiz um curso de segurança com o pessoal do FBI. Seria muito bom se os nossos irmãos aqui tivessem um curso no FBI para fazer a segurança aqui na nossa igreja, mas o ponto não é esse. Eu não quero dizer isso. Longe de mim mencionar uma coisa dessas. O que eu quero dizer é que essa qualificação deve ser uma qualificação vistas em pessoas que nasceram de novo. Pessoas santas, mãos santas. A qualificação a que eu me refiro aqui não é uma qualificação no sentido profissional da coisa. É uma qualificação moral, fruto de quem nasceu de novo, fruto daqueles que receberam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. São pessoas, como o apóstolo Paulo diz, que são agora um novo homem, que assumem uma postura nova diante do mundo e das coisas que realizam. Portanto, irmãos, quando nós nos dedicamos a fazer algo para o Senhor, quando nós nos dedicamos a fazer ou a executar o serviço cristão, nós devemos ter em mente que nós, enquanto pessoas que nasceram de novo, devemos ter qualificações específicas. E mais uma vez, eu vou repetir aqui, eu não estou falando acerca de qualificações profissionais nesse sentido. Eu estou falando acerca de uma qualidade que é facilmente percebida naqueles que nasceram de novo. Tíquico tinha essas qualidades. Tíquico era alguém, como o apóstolo Paulo diz, que era conhecido. Paulo o reconhece como alguém que tinha essas qualidades. Alguém amado, um fiel ministro, e a palavra ministro aqui é a mesma, traduzida por ministro aqui, é diáconos, era alguém que servia. Ele era fiel enquanto servia ao Senhor em seus trabalhos, em suas atividades, e ele era alguém que cooperava, estava junto, cooperando, auxiliando, totalmente entregue ao serviço cristão. Então notem, meus irmãos, que o serviço cristão deve ser realizado por esse tipo de crente. Crente que demonstra uma profunda dedicação a Jesus Cristo. E essa dedicação, ela é vista por meio do amor que ele espelha, por meio de um trabalho dedicado. Paulo diz que Tíquico era fiel ministro, e por meio também da sua cooperação. Então esse, meus irmãos, é aí o primeiro personagem que nós devemos imitar. E quantas lições valiosas, logo de início, nós aprendemos com esse irmão precioso, Tíquico, fiel, amoroso, ou que era alguém que amável e que cooperava. Muito bem, o texto continua, notem. Versículo 7, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Paulo, então, ele dá aí uma pitada acerca de qual é essa missão desses homens. E no versículo 8, nós temos aí um pouco mais de detalhes acerca dessa missão, acerca desse trabalho que esses homens de Deus deveriam realizar. Então notem, ele diz no versículo 8, eu vos envio com o expresso propósito. Paulo envia então Tíquico com um propósito específico, que era o de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. E é muito interessante notar, irmãos, que o apóstolo Paulo, ao longo de toda a sua carta, ele oferece poucos elementos acerca de qual era a sua situação. Nós conseguimos pegar alguma coisa aqui, outra ali, acerca das circunstâncias em que Paulo estava. Mas Paulo oferece poucos detalhes acerca da sua condição, acerca da sua situação ali. E por que Paulo faz isso? Por que Paulo
não gasta parte da sua carta falando acerca da sua situação, acerca do que ele estava passando, acerca dos seus anseios, acerca das suas preocupações, acerca dos seus problemas. Por que Paulo não faz isso? E, meus irmãos, o que nós podemos perceber aqui é que o apóstolo Paulo busca se dedicar àquilo que é de extrema importância para ele. É muito provável que os falsos apóstolos de hoje, se tivessem que escrever uma carta, eles gastariam a maior parte do espaço que tinham para falar acerca de si mesmos, para falar acerca das suas questões, das suas ambições, dos seus alvos. Mas o apóstolo Paulo aqui, consciente da situação da igreja de Colossos, da invasão dos falsos mestres que buscavam afetar a igreja, inclusive comprometendo o senhorio de Cristo, sabendo de todas essas coisas, o apóstolo Paulo busca gastar tempo com o que para ele é extremamente importante. E o apóstolo Paulo não julga que as suas questões pessoais, que a sua condição era a mais importante. Paulo, como os irmãos sabem, estava preso em Roma, e embora fosse uma prisão domiciliar, que nós vemos lá em Atos 28, embora fosse uma prisão domiciliar, onde ele tivesse certa liberdade para pregar ali e falar acerca de Cristo, ainda assim era uma prisão. Paulo estava preso e, de certa forma, limitado, embora, mais uma vez, ele tinha essa liberdade de falar acerca do Evangelho. Mas Paulo, ele busca não gastar tempo com isso. Ele envia Tíquico para que faça essa função, a função de levar ao conhecimento dos irmãos coisas acerca da sua situação ali. E outra coisa importante também, embora nós podemos achar aí que a comunicação por meio de cartas era algo extremamente simples, a verdade é que não era. O material para se compor uma carta era um material extremamente caro. De maneira que as pessoas que escreviam, no caso aqui o apóstolo Paulo, marcavam com tinta aquilo que eles julgavam ser extremamente importante, extremamente relevante. O que prevalecia no primeiro século ainda era a tradição oral. É por isso que Paulo envia mensageiros para falar acerca da sua situação e põe ali em seus escritos aquilo que era extremamente relevante, muito mais importante do que a situação em que ele estava vivendo. Quando eu digo muito mais importante, eu não estou querendo dizer que não tem importância nenhuma. É importante, tanto que Paulo comissiona esses dois homens para serem mensageiros acerca da situação em que ele estava vivendo lá. E por que era importante isso? Por que era importante o apóstolo Paulo enviar esses homens para essa missão? Paulo queria encorajar os irmãos. Paulo queria, obviamente, apresentar um relatório para que os irmãos pudessem orar de modo mais específico por eles, pelo apóstolo Paulo e pelos que o acompanhavam. E também o apóstolo Paulo queria encorajar os irmãos acerca das suas expectativas. E qual eram essas expectativas? Abram aí a Bíblia de vocês, em Filemão, no versículo 22. Vejam qual era uma das expectativas do apóstolo Paulo enquanto preso em Roma. Veja o que ele diz. Filemão, versículo 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituídos. Então notem, meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha a expectativa de muito em breve ser liberto dessa prisão na qual ele estava encarcerado, essa prisão domiciliar. E ele queria encorajar os irmãos, animar os irmãos acerca dessas questões. Notem, o versículo 8, que nós estamos estudando aqui, de Colossenses capítulo 4, diz o seguinte: eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação
E mais uma coisa, de vos alertar o coração, ou alentar o coração, de consolar, fortalecer, animar o coração de vocês. Outra expectativa do apóstolo Paulo é vista em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, até o versículo 14. Veja o que diz, Filipenses, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 14. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Notem o tom animador, embora Paulo estivesse preso. Versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Versículo 14: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então notem, meus irmãos, que o objetivo do apóstolo Paulo, ao enviar Tíquico, e mais para frente nós veremos que ele também envia Onésimo, aos irmãos de Colossos, de Éfeso, de Laodiceia e ao próprio Filemão, é apresentar ali um relatório onde todos os irmãos tivessem conhecimento também, inclusive, das suas expectativas, não somente da sua situação atual, mas acerca das suas expectativas. E as expectativas do apóstolo Paulo, diferente das expectativas que nós vemos lá em 2 Timóteo, as expectativas que nós vemos aqui em Filemão, em Filipenses, as expectativas do apóstolo Paulo eram expectativas muito boas, muito animadoras, e os irmãos da igreja de Colossos precisavam saber acerca dessas expectativas. Os irmãos de Colossos precisavam saber que Paulo tinha a expectativa de muito em breve estar liberto dali, liberto do cárcere em que ele estava aprisionado. E mais, o apóstolo Paulo quer animar o coração dos irmãos, dizendo que embora ele estivesse preso, aquelas cadeias serviram de algum modo para que os irmãos pregassem e agissem com relação ao Evangelho, a divulgação do Evangelho, com mais intrepidez. Os irmãos se sentiam encorajados, como nós lemos lá em Filipenses, a pregar com mais intensidade, a se dedicar com mais fervor ao trabalho de divulgação do Evangelho. Então, meus irmãos, percebam aqui que a tarefa desses irmãos não era qualquer tarefa. Não era um simples mensageiro, alguém que entregaria a carta, viraria as costas e ia embora. Eles tinham a função de prestar um relatório detalhado acerca de tudo que estava se passando com o apóstolo Paulo. E mais uma vez, essa é uma tarefa que exige qualificação por parte de quem a executa. O texto continua. Estou rápido demais? Está fazendo sentido para os irmãos o que eu estou dizendo aqui? Muito bem. Então, nós vimos aí qual é o primeiro personagem que aparece no texto e as suas qualificações. Vimos aqui no versículo 8 qual era essa missão propriamente dita, e nós temos aí mais detalhes acerca dessa missão que Paulo deu a Tíquico e a Onésimo. E agora nós vamos ver um outro personagem que aparece. Uma outra pessoa que aparece e que deve executar a mesma função. Eram duas pessoas ali, dois homens de Deus, que tinham a responsabilidade de agir como mensageiros. E é mais um homem que tinha algumas qualidades específicas, que assim como Tíquico tinha qualidades que foram observadas pelo apóstolo Paulo, e só por isso Paulo atribuiu a eles essa tarefa. E esse personagem que nós vemos aí é Onésimo. Veja, versículo 9, veja o que diz:
em sua companhia, na companhia de Tíquico, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão. Notem aí duas qualidades vistas em Onésimo, que são basicamente as mesmas qualidades que são vistas em Tíquico. Mas para que os irmãos não pensem que essas qualidades são vistas apenas nesses homens, se os irmãos olharem aí em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 7, veja quem aparece dotado dessas mesmas qualidades. Colossenses 1, versículo 7. E segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, fiel didascos, ou diáconos. Ele era um servo fiel, um servo que, assim como Tíquico e Onésimo, era alguém extremamente dedicado e fiel em sua tarefa de servir a igreja. Então notem, meus irmãos, que essa qualidade, essas qualidades que nós vemos nesses homens de Deus, em Tíquico e em Onésimo, é também facilmente percebida em outros homens. E nós vimos aqui Epáfras como sendo alguém que também detinha essas qualidades e era alguém também extremamente qualificado para exercer funções na igreja de Cristo. Epáfras era o fundador da igreja de Colossos, um convertido do apóstolo Paulo, e que era alguém que no finalzinho, nós vamos chegar lá um dia, nós vemos que Epáfras era alguém extremamente apegado à igreja de Colossos. Alguém, como diz o texto no final do capítulo 4, que lutava em oração pelos irmãos. Eu acho muito bonito perceber isso. Eu acho muito, não somente bonito, mas também desafiador observar que os homens de Deus, dedicados no serviço cristão, são pessoas que nutrem essas qualidades, que nutrem essas características que os distinguem de pessoas que não têm compromisso nenhum com o Senhor, que não têm compromisso nenhum com a igreja do Senhor. E isso deve nos chamar a atenção, irmãos. Isso deve nos provocar, isso deve fazer com que nós reflitamos acerca de como tem sido a minha postura enquanto servo do Senhor. Qual tem sido as qualidades, ou quais são as qualidades que os irmãos têm desenvolvido na medida em que se dedicam no serviço cristão? Eu confesso que eu fui bastante impactado por isso. Quais têm sido minhas qualidades no exercício do ministério? Quais qualidades eu tenho desenvolvido na medida em que eu pastoreio a Igreja Batista Redenção? Eu tenho sido alguém amável? Eu tenho sido alguém em que é percebido a amabilidade? Eu tenho sido um fiel cooperador? Um fiel ministro e cooperador? Eu tenho exercido a diaconia com dedicação, o serviço? Eu tenho exercido o serviço, diaconia, serviço, com fidelidade? Eu tenho sido um cooperador dos irmãos e dos meus colegas de ministério? E vocês? Como vocês têm se comportado? Quais qualidades vocês têm nutrido? Que desafiador, né, irmãos? Meu Deus, eu louvo a Deus pela palavra que nós temos diante de nós, porque é uma palavra não somente rica em conteúdo, mas também é uma palavra extremamente desafiadora para todos nós. Eu desconfio de igrejas que reúnem o povo para simplesmente massagear o ego das pessoas. Eu desconfio de igrejas que não provocam os irmãos a tomarem uma postura diferente, uma atitude diferente.
Eu desafio de igrejas que não provocam a igreja a nada, a mudarem a sua conduta, sua postura, a exercitar qualidades que podem ser que estejam bem desenvolvidas ou talvez nem tanto. Eu desconfio dessas igrejas. E vocês devem desconfiar também de igrejas, assim como eu, desconfiar dessas igrejas que não provocam o seu povo a adotar uma postura diferente. Nós, irmãos, aqui, nós temos sim, todos nós aqui, que nasceram de novo, temos que adotar uma postura diferente diante do serviço cristão. E temos que desenvolver essas qualidades em nós, com a força que Deus supre. Evidentemente que isso não depende de nós. É evidentemente que isso não depende exclusivamente de nós. Para exercer as tarefas, as diversas tarefas que nós temos aqui na nossa igreja, nós devemos contar com o auxílio de Deus por meio do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos molda, é Ele que forja o nosso caráter, é Ele que faz com que nós, apesar das nossas limitações, exerçamos as nossas atividades de modo digno do Senhor. Isso é muito, muito bonito de se observar, é muito bonito de se ver. Muito bem, versículo 9, eu havia falado acerca das qualidades de Onésimo. Ele era fiel e amado irmão, um crente amado. E nós vimos que essas mesmas qualidades eram vistas em Epáfras, no capítulo 1, versículo 7 de Colossenses. E nós, mais uma vez, devemos voltar à nossa grande lição, que é que o serviço cristão deve ser realizado por crentes que demonstram profunda dedicação ao Senhor. E na medida em que eles se qualificam para isso, com essas qualidades que eu tenho mencionado aqui para os irmãos, essa dedicação se torna mais aparente. Mas, irmãos, essas não são as únicas qualificações, essas não são as únicas qualidades. Hoje nós vamos ver nesses 3 versículos essas 3 qualidades, obviamente. Mas na medida em que nós adentrarmos aí nas saudações finais, nós veremos outros homens que Paulo menciona aqui e que possuem outras qualidades que também devem ser desenvolvidas, mas no tempo certo nós veremos isso. Muito bem. Quem é Onésimo? Quem é Onésimo? Quem é esse personagem que aparece aí no versículo 9 e que tem uma responsabilidade tão importante? Quem é esse homem de Deus que tem o dever de, assim como Tíquico, exercer essa tarefa de extrema importância, que não é somente a de levar ou entregar uma carta, mas também de apresentar um relatório? Bem, Onésimo é ninguém mais, ninguém menos, aquele que nos tempos de outrora era um servo fujão. Onésimo, a que o texto se refere aqui, esse homem de Deus, extremamente qualificado para uma obra específica e importante, era alguém que nos tempos de outrora foi alguém extremamente perdido. Ele foi um servo fujão, e isso é interessante notar. É interessante perceber como Deus trabalhou na vida de Onésimo a ponto de fazer dele alguém qualificado para o trabalho cristão, para o serviço cristão. Abram aí a Bíblia de vocês em Filemão. Nós vamos ver um pouquinho. Os irmãos que querem saber mais acerca de Filemão e dessa carta, eu recomendo que os irmãos vejam as pregações do pastor Nicolas. O pastor Nicolas tem uma série de sermões acerca dessa carta, está lá disponível no nosso site, no YouTube, enfim. O que eu quero demonstrar aqui para os irmãos, o que eu quero mostrar para os irmãos aqui, é que esse personagem, ele foi alguém que havia fugido para Roma, depois de lesar o seu servo, ou o seu senhor, Filemão, e chegando lá em Roma, por providência divina, ele encontra com Paulo. Paulo estava preso lá em Roma. Paulo pregava com liberdade lá em Roma. E por pura providência,
Onésimo tem contato com o apóstolo Paulo o evangeliza, ele se converte, e não só isso, ele se torna um homem qualificado, com essas qualidades que nós temos estudado aqui. Filemão, versículo 18, veja o que diz: e se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então notem que Onésimo tinha uma dívida com o seu Senhor. Possivelmente o motivo da fuga de Onésimo para Roma foi devido a um roubo, possivelmente um roubo que ele havia feito, lesando assim então o seu senhor Filemão, e ele foge para Roma. Ele era possivelmente um ladrão, alguém que roubava coisas e havia lesado o seu senhor. Evidentemente, em virtude disso, a punição poderia ser até a morte. Os irmãos devem se lembrar aqui, algumas semanas, meses atrás, que eu preguei e falei sobre como eram tratados os servos. E um servo fujão merecia nada mais e nada menos do que a morte, sobretudo um servo que havia roubado o seu senhor. Filemão então tem contato com o apóstolo Paulo, e nós lemos aí no versículo 10 que ele se converteu aos pés ou sob a pregação do apóstolo Paulo. Sim, diz o apóstolo Paulo em Filemão, no versículo 10, sim, solicito-te em favor de meu filho, notem a proximidade, o meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo então estava preso, e enquanto preso teve contato com Onésimo, evangelizou Onésimo, Onésimo se converteu e morreu para o antigo homem, e nasce então um novo homem com uma nova mentalidade, um novo homem com uma nova perspectiva de vida, com um novo modo de entender as coisas, com novas ambições, com objetivos de vida diferentes, com anseios diferentes, com metas diferentes. Esse Onésimo, na verdade, somos nós, irmãos. Somos nós, cada um de nós aqui que nasceu de novo. Quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, a nossa mente foi transformada, a nossa mente foi mudada, e de maneira que o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver as coisas mudou. Não somos mais aquelas pessoas de antigamente, extremamente egoístas e mergulhadas no erro e no pecado. Nós nascemos de novo, e na medida em que nascemos de novo, as nossas metas mudam, o nosso modo de agir muda. Assim como Onésimo mudou, nós mudamos também. Assim como Onésimo se tornou alguém fiel e um amado irmão, nós também, que nascemos de novo, devemos ter essas qualidades. E se nós, por algum motivo, não temos desenvolvido essas qualidades, nós devemos nos preocupar, irmãos. Devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar em exercer essas qualidades, sim. Nascemos de novo, assim como Onésimo, nossa mente mudou. A nossa postura tem que mudar também. Eu gosto de falar acerca desse novo homem, que é uma expressão que Paulo usa aqui em Colossenses, porque isso aponta para o fato de que aquele velho homem morreu, ele não existe mais. Aquele velho homem, com seus vícios e inclinações, ele morreu, não existe mais. Somos pecadores, sim, falhos, mas a nossa maneira de ver as coisas, o nosso modo de agir diante das nossas limitações, do nosso pecado, é outro. E eu gosto de olhar para Onésimo e me ver ali.
Eu sou um Onésimo, não o Onésimo ladrão, um servo fujão, mas o Onésimo, novo homem, que nasceu de novo. E isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. E nós vemos então, mais uma vez, irmãos, qualidades brotando de homens dedicados ao serviço cristão. E mais uma vez somos desafiados a exercer essas qualidades, que aqui nesses 3 versículos se mostram como amabilidade, fidelidade e cooperação. Nós vemos aí 2 personagens importantes e uma missão extremamente relevante. Nós vemos 2 personagens qualificados para exercer uma tarefa específica. E o meu grande objetivo, meus irmãos, aqui é fazer com que vocês percebam isso. Percebam que vocês têm um trabalho a fazer e que esse trabalho deve ser exercido por pessoas que nasceram de novo e que buscam essas qualidades. E na medida em que vocês buscam essas qualidades, a sua dedicação ao Senhor Jesus, ela se intensifica. Eu quero ainda fazer apenas 2 observações que é possível ser notadas aqui nesse texto que nós lemos. A primeira, na verdade, eu já falei acerca da qualificação que nós devemos ter na medida em que nos dedicamos ao serviço cristão. Mas existe uma outra coisa que salta aqui do texto, especialmente quando olhamos para Onésimo, e que deve nos deter, fazer com que nós nos detenhamos aqui por um instante. Eu já falei para vocês aqui que a minha irmã me evangelizou, enfim, eu me converti aos 18 anos, e essa coisa toda os irmãos já conhecem, eu já falei isso várias vezes, já chorei aqui, já fiz de tudo. Eu não vou chorar hoje, mas a minha irmã conta que ela orava muito por mim, e orava insistentemente para que eu me convertesse, porque eu tive uma adolescência muito conturbada, para dizer o mínimo. Então a minha irmã orava muito por mim, e orava pedindo para que Deus quebrasse o meu coração, e fizesse com que eu, enfim, recebesse o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, e então mudasse de vida e deixasse aquele velho modo de viver. E ela disse que orou alguns anos por isso. Eu imagino que tenha sido, se não me falha a memória, segundo os relatos dela aí, algo em torno de 4, 5 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, até que enfim Deus quebrou meu coração e me converteu. Eu nasci de novo. Mas eu acredito que há pessoas aqui que oram por seus parentes, esposos, esposas, amigos, amigas, enfim. Há muito mais do que 4 anos. Há muito mais do que 5 anos. E é muito provável que em algum momento você tenha olhado para essa pessoa por quem você ora há tantos anos a fio, e por algum motivo você tem pensado, mas eu estou orando aqui, mas a chance aos meus olhos é 0. Veja o modo como ele se comporta. Veja o modo como ele age. Veja a hostilidade dele com relação às coisas de Deus. É impossível. Ele é um ladrão. Ele é, não sei. Eu não sei quais são os problemas dessa pessoa, porque você ora, não tem ideia nem de quem é essa pessoa, por quem alguns irmãos devem orar aqui. Eu sei acerca das pessoas de quem eu oro. E às vezes eu olho para essas pessoas e digo, meu Deus, será? Naquele momento de dúvida, eu oro. Nós temos o hábito lá em casa, de todas as noites, eu, a Mônica, o Miguel, orar pelas pessoas que nós gostaríamos de ver convertidas, né, pelo Senhor. E algumas vezes eu saio do quarto ali e falo, será, Senhor? Até quando, né? Até quando nós vamos continuar orando por essas pessoas, para que, enfim, elas se convertam? Será que um dia isso vai acontecer? O fato, irmãos, é que independente da situação dessas pessoas, com base no que nós vemos aqui, acerca de Onésimo, por exemplo, nós sabemos que Deus pode não somente converter essa pessoa, Ele tem poder não somente para quebrantar o coração dessa pessoa,
mas também fazer com que essa pessoa se torne um servo dedicado ao Senhor e extremamente qualificado. E eu quero com isso encorajar os irmãos a continuar orando por essas pessoas aí, por quem vocês oram. Eu não sei quem é, não sei qual é a situação dessas pessoas, eu não sei de nada acerca dessas pessoas por quem você ora. Mas independente de quem seja, independente do que ela é, nós sabemos que Deus, Ele é capaz de mudar as circunstâncias e quebrantar o coração dessas pessoas e fazer com que ela desfrute da mesma alegria e da mesma esperança que nós temos. O pastor Thomas sempre fala, testemunha acerca das pessoas por quem ele orou. Acho que o pai do pastor Thomas, por exemplo, enfim, é só um exemplo. Tem outros vários exemplos de pessoas que oraram por anos a fio e as pessoas enfim se converteram. A minha súplica é que essa pessoa se converta de fato, ou que Deus a converta de fato. Pode ser que não, mas nós não sabemos e por isso nós oramos e evangelizamos e pregamos e oramos a Deus para que Ele transforme definitivamente o coração dessas pessoas. Isso é algo que eu gostaria que os irmãos pensassem e queria animar os irmãos com essas palavras. Bem, aprendemos então sobre dois personagens, sobre uma missão específica e sobre a qualidade desses personagens na medida em que eles executam suas tarefas. E eu quero encerrar encorajando os irmãos a buscarem essas qualificações na medida em que se dedicam e devem se dedicar no serviço cristão. Vamos orar, irmãos, e agradecer a Deus pelo nosso tempo aqui. Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor nos converteu e fez nascer um novo homem, com uma nova mentalidade, com novas perspectivas, e nós te louvamos por isso. Queremos pedir ao Senhor que nos qualifique, Senhor. Assim como era qualificado Tíquico, Onésimo, Epáfras, por favor, nos torna pessoas amáveis, servos fiéis e cooperadores no seu serviço. Nos ajude, Senhor, a sermos totalmente dedicados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.